Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao quadro Momento com Especialista da primeira jornada Ecopet, a qual possui como tema central a ecofisiologia aplicada à agricultura. Neste vídeo, contaremos com a participação do pesquisador doutor Livi Soares Severino, que abordará temáticas voltadas para os fatores que afetam a produtividade, as tendências e as perspectivas na cultura da mamona. Dr. Livi é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Ceará, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em agronomia pela Texas Tech University. Atualmente, é chefe geral e pesquisador na Embrapa Algodão, atuando na área de fisiologia da produção, com ênfase na cultura da mamona. Dr. Livi, pode ficar à vontade. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceitado participar desse momento conosco, e a palavra é sua. Muito obrigado, Letícia, e um olá a todos. É uma honra muito grande, eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês. Eu também fui do PET, na minha época era PET Biologia, porque eu entrei no PET Bioquímica, que era interdisciplinar, e depois ele se transformou em PET Biologia, eu fiquei por lá, mas eu sempre tinha muito contato também com os colegas do PET Agronomia, a gente tinha muita amizade com várias pessoas, todos eles. Então é muito interessante, que bom estar aqui podendo conversar com vocês também, é um grande prazer. E a gente vai falar rapidamente sobre a cultura da mamona. Existiria muito para se falar sobre essa cultura, mas a gente quer só fazer intencionalmente, só uma passagem muito rápida sobre a situação da cultura, alguns detalhes mais importantes da cultura da mamona, sem tentar se aprofundar muito. Mas eu fico à disposição se alguém quiser depois fazer alguma pergunta ou me contatar depois, posteriormente, para conversar sobre a cultura do mamona, será um grande prazer e eu estarei à disposição. Primeiro, sobre a cultura, para quem não for muito familiarizado, esta é uma semente de mamona aqui da direita, embora a semente pode ser maior, menor, tem diferentes cores, diferentes padrões, e tem uma diversidade muito grande de aparência da semente. Então, essa aí é só uma das variedades, são um tipo de mamona, mas tem muita diferença. Inicialmente, eu queria só falar algumas coisas bem gerais, para quem não estiver muito familiarizado com a cultura da mamona, só as informações bem básicas e sem muita profundidade nesses assuntos. Mas a mamona é uma cultura que o produto principal é o óleo, então se produz mamona para extrair um óleo, que é chamado óleo de mamona, ou também conhecido como óleo de rícino, que antigamente se tomava muito como medicamento, e na verdade ainda se utiliza, né, como ele é para quem tem prisão de ventre, antigamente se usava para tratamento de verme, mas isso já está totalmente em desuso. Mas ainda nas farmácias e em uso veterinário ainda se encontra. Óleo de rícino é exatamente a mesma coisa. Esse é um produto utilizado principalmente na indústria química mundial. As pessoas perguntam muito, para que se utiliza óleo de mamona? Realmente é uma matéria-prima muito versátil, ele tem muitos pontos de reação dentro da molécula e algumas características que não são facilmente encontradas em outros óleos vegetais. Então, de forma geral, o óleo de mamona é um produto, uma matéria-prima industrial, que em geral não faz parte da totalidade de alguns produtos, mas em uma lista enorme de produtos se utiliza um pouquinho de óleo de mamona junto. Só para ilustrar, diferentes plásticos, muitos cosméticos, tintas, lubrificantes, muitos desses produtos não são feitos só de óleo de mamona, mas tem como ingrediente, dentro da sua composição, derivados de óleo de mamona. Por isso que os usos de óleo de mamona são uma infinidade, é uma lista realmente muito grande, são diferentes produtos que são feitos, e até é difícil de listar esses produtos todos, mas existe um consumo muito grande de óleo de mamona no mundo. Esse consumo é feito tanto no Brasil, quanto espalhado pelo mundo todo. Os grandes consumidores hoje são China, França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Canadá, todos esses países, e o Brasil, Argentina, Colômbia, todos eles utilizam um pouquinho de óleo de mamona também. Então, é um produto, uma matéria-prima industrial mundial. Para ter uma ideia do tamanho desse mercado,
o consumo mundial de óleo de mamona é em torno de 1,5 milhão de toneladas. Este consumo poderia ser ainda maior, e a gente acredita que não se consome mais óleo de mamona ainda por conta da produção. Somos nós, da parte da agricultura, que não estamos conseguindo produzir mamona na quantidade suficiente e com os preços e as condições necessárias para que esse mercado aumente. Mas esse mercado poderia ser ainda muito maior. Como se posiciona o Brasil no mercado de mamona? O Brasil já foi o maior produtor mundial de mamona até a década de 80, 1980 e pouco. Então, foi quando o Brasil perdeu o posto de maior produtor para a Índia, que até hoje continua sendo a maior, de longe, a maior produtora de óleo de mamona do mundo. A Índia deve produzir algo como 85% do total de mamona do mundo, que é um grande predomínio, e continua sendo ainda. Aqui a produção no Brasil, em 2018, foi em torno de 15 mil toneladas, e fazendo a conta aí, é somente 1% do consumo mundial, quer dizer, quase nada, praticamente nada a produção do Brasil, mas como a gente vai ver nos próximos slides, o Brasil tem potencial muito grande de voltar a ser um grande produtor de mamona. Então é sobre isso que nós estamos conversando, e aí, temos a expectativa de que a gente passe, ganhe mais mercado e se torne um grande produtor nos próximos anos, e é para isso que a gente está trabalhando. Atualmente, a principal região de produção de mamona é em torno da cidade de Irecê, no interior da Bahia. É uma cidade bem na Chapada Diamantina, no meio mesmo do semiárido baiano, que tem condições de solo e tem uma tradição de mamona muito grande, então a cadeia produtiva lá está toda estruturada, as pessoas conhecem muito de mamona, então tem sido realmente o principal polo de produção de mamona do Brasil, continua sendo. Mas tem duas regiões que estão demonstrando um potencial muito grande de crescimento de plantio de mamona também, que são o estado do Mato Grosso, uns 2 ou 3 polos diferentes dentro do estado do Mato Grosso, e o oeste baiano, que é em torno de Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, São Desidério, naquela região do oeste baiano, perto da divisa com Tocantins. É uma região agrícola muito importante também, muito dinâmica, tem crescido bastante, e onde as coisas estão se organizando para produzir mamona melhor. Uma coisa para ficar claro também é que a cultura da mamona se adapta a qualquer região do Brasil, desde do sul até o norte do país. Não é limitação de clima, solo, essas questões. A mamona se adaptaria a qualquer local. Tanto é que a gente vê plantas de mamona selvajada espalhadas pelo Brasil todo. Inclusive no próprio estado do Ceará tem muita mamona e poderia, já foi um grande produtor, foi dos principais produtores de mamona e pode voltar a ser. Quando a gente fala de regiões de crescimento potencial, não é exatamente por questão de solo e clima, é muito mais questão de organização da cadeia produtiva. Então, o que precisa acontecer para que a mamona ou qualquer outra cultura passe a crescer em determinados locais é muito mais que a cadeia produtiva se organize. São aceitação dos produtores, a indústria necessária, a logística necessária para que aquela cultura cresça, pessoas envolvidas com a cultura que tenham conhecimento. Então, é todo esse ecossistema que precisa se desenvolver para que uma determinada cultura prospere. E no caso da mamona, isso está ocorrendo justamente nos estados do Mato Grosso e do Oeste Baiano. Então, é onde a gente tem expectativa de que cresça. Mas a gente nunca sabe o futuro, pode acontecer em qualquer local do Brasil, isso não teria nenhuma dificuldade. Um detalhe muito importante, desde 2003, 2004, se vinha falando muito, teve uma associação muito grande entre mamona e biodiesel. Inclusive aí no Ceará, que teve aquela indústria, talvez vocês saibam, a indústria de biodiesel lá em Quixadá, que foi montada pela Petrobras para fazer biodiesel a partir de mamona. E então ainda se ouve falar muito nisso, ainda tem muita essa ligação. Quando as pessoas fora dos meios acadêmicos ouvem falar de mamona, a primeira associação que elas fazem é mamona e biodiesel. Mas de forma bem sucinta, a gente deve esquecer completamente mamona e biodiesel. É uma coisa absolutamente impensável, para ser descartado mesmo. Por duas razões bem mais simples. Primeiro,
o óleo de mamona é muito mais caro do que 1 litro de óleo de biodiesel. Então, não faz o menor sentido se utilizar óleo de mamona para produzir um produto que vale menos do que ele próprio, que seria o biodiesel. E outra razão é que é mais técnica. As características do óleo de mamona, principalmente alta viscosidade, é um óleo muito viscoso, é justamente o que faz ele ser uma excelente matéria-prima na indústria química, é uma das características. Então, não faz um bom biodiesel. O biodiesel de mamona não é muito bom. Então, por essas coisas, a associação entre mamona e biodiesel foi uma coisa muito política também, teve muita carga política, então não funcionou, não deu certo por essas e muitas outras razões também. Então, é só para deixar bem claro, mamona e biodiesel é uma coisa que deve ser totalmente dissociado, são coisas completamente diferentes. Embora a gente até hoje continua vendo nas publicações científicas, na imprensa, as pessoas repetindo, essa associação continua acontecendo ainda. Por isso que eu estou enfatizando tanto que a gente deve tentar realmente dissociar uma coisa da outra. Mas, por outro lado, um produto que a gente nem está falando muito ainda, mas esse sim faz muito sentido, é biolubrificante. As características que fazem o biodiesel de mamona não ser muito bom é justamente o que fazem a mamona ser, um óleo de mamona ser uma excelente matéria-prima para lubrificante, que é justamente a viscosidade que os lubrificantes precisam ter. Mas sempre que a gente fala em mercado de qualquer coisa relacionada à energia, esse mercado aí de lubrificantes, é uma coisa tão gigantesca que a produção que a gente tem hoje não dá nem para pensar em fabricar qualquer quantidade de lubrificante que seja, porque precisaria de uma quantidade imensamente maior do que a gente tem potencial de produzir hoje. Então, atualmente, não dá nem para se pensar na possibilidade de trabalhar em biolubrificantes. Mas, pensando no futuro mais distante, se a produção de mamona realmente se tornar grande, aí sim é um outro produto que poderia ser altamente demandado e poderia se destacar, assim como o Brasil já tem um grande destaque em bioenergia em geral, ou biocombustíveis, como o etanol e com o biodiesel, pode vir a entrar também no futuro biolubrificante. Por sinal, na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Química, tem um grande grupo de pesquisa que tem uma experiência muito grande com biolubrificantes, então até quem tiver interesse de conhecer melhor, é uma experiência bem interessante, é um grupo bem de destaque aí na UFC, que já vem trabalhando com isso há muito tempo, e pode ser que na mamona venha a ter uma importância maior se a produção realmente aumentar. Um outro detalhe bem interessante também, que eu gostaria de destacar para vocês, farelo de mamona. Como tem aqui na apresentação, a semente tem 45% de óleo e os outros 55%, digamos que é um resíduo, é tudo que sobra ao restante, a gente chamaria de farelo, o farelo de mamona ou torta de mamona, como também é muito conhecida. A torta ainda tem um pouquinho de óleo e o farelo, digamos que todo o óleo é extraído por solventes, então quase não tem mais o óleo. É um trabalho que a gente está fazendo junto com o professor Magno, do Departamento de Zootecnia, aí da Universidade Federal do Ceará, que é uma certa quebra de paradigma. Se vocês lerem tudo o que houver escrito sobre farelo de mamona, sempre é dizendo que é um material muito tóxico, que não pode nem chegar perto dos animais, que vai matar. E realmente tem uma proteína chamada ricina, que é extremamente tóxica, e isso não deixou de ser muito tóxica. Mas o que a gente conseguindo descobrir com esse trabalho aí no Departamento de Zootecnia é que o processamento industrial normal, sem nem precisar fazer nenhuma alteração, já está destruindo quase todo o resíduo de ricina ou de toxicidade que tem no farelo de mamona. Então, esse farelo já está saindo da indústria quase sem toxicidade. E o estudo que a gente está fazendo é usar esse material para alimentação direto, sem nenhum tratamento, direto para alimentação de ovinos, e não está tendo efeito tóxico nenhum. Quer dizer, os animais estão continuando normal, sem nenhum efeito. Isso é uma grande novidade, porque atualmente o farelo de mamona está sendo vendido por um custo muito baixo, basicamente para fertilizante orgânico. E a partir dessa constatação, desse estudo aí, a gente está abrindo uma nova perspectiva, que é usar esse material para alimentação animal,
de ruminantes, especificamente, a gente confirmou que continua sendo tóxico para frangos, porco, coelho, para todos os animais monogástricos, continua ainda tendo a toxicidade com o farelo de mamona. Mas para ruminantes, a gente está quebrando esse paradigma e a gente tem a expectativa de que para o futuro a gente vai abrir um mercado muito maior para o uso desse material. Isso ajuda bastante. Agregar valor a um subproduto que é metade do peso da semente, então é muito significativo para a rentabilidade da cadeia como um todo e abre muitas perspectivas de que a gente consiga ampliar mais ainda a produção de mamona por conta disso. De forma resumida agora, então, o que é que a gente está tendo na parte de tecnologia? Avanços agronômicos recentes, o que é que a gente já conseguiu resolver nesses últimos anos? Estamos com cultivares de altíssima produtividade e porte baixo, essa é uma novidade, várias empresas, a Embrapa trabalha com isso também, mas além da Embrapa tem várias outras empresas privadas, inclusive de fora do Brasil, que estão vindo atuar aqui no país e desenvolveram cultivares muito boas. Então, essa parte de melhoramento genético, tem muita coisa para fazer pela frente ainda, porque nunca acaba, mas na situação que a gente está hoje, já temos boas cultivares, são híbridos, basicamente, que estão resolvendo esse problema de produtividade. Isso aí já está bem encaminhado. Avançamos muito também no manejo químico de plantas daninhas, principalmente com herbicidas, que era uma das limitações. Plantar qualquer coisa hoje, qualquer atividade agrícola que dependa de ficar controlando planta daninha na enxada, no Brasil é totalmente inviável, né, porque o custo da mão de obra está muito alto. Então, demorou um pouquinho, mas a gente já conseguiu avançar nisso, já estamos conseguindo manejar muito bem as plantas daninhas sem ter muito problema. E o principal passo, que foi o que mudou completamente a perspectiva que a gente tem da cultura, é a mecanização da colheita. A grande dificuldade, o grande custo para a expansão do cultivo de mamona era o custo para a colheita, que ainda era feita manual, tinha que fazer várias vezes, o descascamento é bem artesanal depois também, e tudo isso está deixando, totalmente inviável, a gente não consegue fazer uma cultura crescer se for dependendo tanto da mão de obra, porque o custo da mão de obra está ficando muito alto. Então, a mecanização da colheita da mamona já existe, a seguir a gente vai até mostrar algumas fotos de como isso funciona. Mesmo assim, ainda está ineficiente. Essa colheita mecânica está causando uma perda muito grande de sementes. Para ter ideia, entre 30% a 50% da produção está sendo perdida só com a colheita, e isso é inaceitável. Então, não dá para ser viável desse jeito, então tem que melhorar muito essa tecnologia de colheita. E também, os equipamentos são muito grandes, são apropriados para grandes produtores. A gente precisa evoluir para, no desenvolvimento de equipamentos, que continue dando viabilidade aos pequenos produtores. Mantendo-se a situação atual, os pequenos produtores que ainda colhem à mão, a tendência é que eles fiquem cada vez mais inviáveis, porque o custo da mão de obra está muito alto e vai continuar aumentando, então não vai dar para competir com quem que está colhendo mecanicamente. Mas um desafio que a gente tem na pesquisa é desenvolver equipamentos também para pequenos produtores de mamona, para que eles permaneçam viáveis. E falando também sobre quais são os principais atrativos, o que é que os produtores estão vendo de mais importante na cultura da mamona. Primeiro, é um produto de alto valor, comparado com milho e soja, realmente um valor muito mais alto da mamona, e tem um grande mercado internacional. Tanto no Brasil, já existe um mercado que nem o Brasil está sendo atendendo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que, por muitos anos, o Brasil tem comprado mamona da Índia para atender a nossa própria demanda interna do nosso mercado. Quer dizer, a gente não está atendendo nem a pequena demanda de óleo de mamona do Brasil, está tendo que comprar da Índia. E a gente, na verdade, poderia estar utilizando um mercado muito maior, que é o mercado internacional, e que já está de olho na gente. Esses países compradores estão muito próximos e acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil para também serem os compradores dessa matéria-prima. Um grande atrativo também da cultura da mamona é o manejo de nematóides. É um problema seríssimo que está acontecendo em muitas regiões do país, principalmente nas regiões de plantio de soja, milho e algodão, porque algumas espécies de nematóides estão atacando as três culturas, e com isso a população de nematóides sempre vai aumentando aos poucos, mas de uma forma que quase inviabiliza a produção dessas culturas. Então, a mamona é resistente a várias dessas espécies, não a todas, algumas ela é sensível também,
mas a maioria das espécies de nematóide ela é resistente. Então, quando se planta mamona, quebra esse ciclo dos nematóides e a cultura seguinte tem uma produtividade muito maior. Então, esse tem sido um fator. Às vezes, a rentabilidade do produtor aumenta mais por conta do controle de nematóides, até mesmo do que a receita que se consegue com a cultura da mamona. Só para ter ideia de como os nematóides estão sendo prejudiciais. E uma coisa muito atraente também é que a mamona é muito resistente à seca e ela está sendo aceita para ser plantada numa janela de segunda safra. Então, geralmente se planta ou milho, geralmente é soja, é o que é plantado antes, depois a soja é precoce, dá um tempo ainda que dá para plantar uma outra coisa, e é nesse espaço que está sendo plantado a cultura da mamona, justamente por conta da resistência que ela tem à seca. Então, agora eu vou só mostrar algumas fotos de mamona, passar por alguns slides, mostrar algumas fotos, para demonstrar aqui. Esse do lado esquerdo é uma cultivar de porte alto ainda. Essa aqui está baixa, com um cacho muito grande, mas essa planta cresce bastante, ela fica muito maior. Esse aqui é um plantio em Quixeramobim, no interior do Ceará. E essa aqui é uma lavoura já de porte, uma variedade de porte baixo do lado direito, bem mais, tá uma planta muito bonita e plantada na região do Cerrado, no estado do Mato Grosso. Aqui é só para mostrar como eram as variedades de porte alto que tinham que ser colhidas à mão. Veja aí, é uma planta muito grande, desarrumada, e dá um trabalho muito grande para colher, e um porte muito alto. Então, tudo isso, e da direita também, uma planta cheia de folha, muito engalhada. Agronomicamente, não é coisa boa. A gente preferia ver uma planta com menos folha e muito mais produção. Digamos que ela está crescendo muito e produzindo pouco. Mas isso aqui é só um exemplo, digamos, passado. A gente não cresceria com esse tipo de cultivo e está tentando ir na outra direção. Isso aqui é a máquina de colher mamona, que foi desenvolvida no Brasil, é uma máquina brasileira da empresa Jorge Máquinas, do estado do Mato Grosso, e que já tá funcionando. Já tem várias dessas plataformas aí colhendo mamona no Brasil, mas é aquilo que eu digo, a eficiência de colheita dela ainda está muito baixa, está perdendo muito da produção, e o maior desafio que nós temos hoje é justamente melhorar esta eficiência da colheita. Realmente está sendo um grande desafio. Aqui é só para exemplificar também uma lavoura de grande extensão e em porte baixo, com uma produtividade muito boa também. E para finalizar, eu queria só dizer, a mamona é um potencial de grande cultura, a gente está plantando hoje, sei lá, 50, 100 mil hectares, que isso aí é muito, muito menor do que o potencial que o Brasil tem, e o que a gente está acreditando é que a mamona pode crescer para se tornar uma grande cultura. O grande que a gente diz é plantado em 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de hectares, então isso é uma coisa totalmente factível, a gente está acreditando que isso é possível mesmo, a gente acredita que a cultura da mamona vai crescer. Existe um grande mercado consumidor para óleo de mamona que está de olho nesse crescimento e existe muito o que fazer. A gente acredita que, aliás, são eles próprios que dizem, que se poderia fazer muito mais coisa com o óleo de mamona. Agora, a indústria não está fazendo isso porque não tem a matéria-prima. Se nós formos capazes de produzir a matéria-prima em grande quantidade, a indústria tem bastante o que fazer com essa matéria-prima. Eles, por exemplo, sempre explicam, eles preferem usar uma matéria-prima derivada do petróleo, que é mais cara do que o óleo de mamona, mas pelo menos tem um suprimento garantido. Eles podem montar uma indústria, desenvolver produtos, confiando de que vai ter o suprimento a partir do petróleo, porque é uma cadeia produtiva bem estruturada. Mas eles não têm coragem de fazer isso a partir de óleo de mamona, porque é um suprimento instável e inseguro. Eles não vão montar uma fábrica muito cara, desenvolver vários produtos, para ficar dependendo de uma matéria-prima que tem um suprimento que às vezes tem, às vezes não tem. Então, isso é muito inseguro para sustentar uma indústria. Então, nós acreditamos que se nós conseguirmos desenvolver essa produção, nós vamos ter uma produção muito maior. Então, eu agradeço mais uma vez a todos que acompanharam. Eu fico à disposição, eu quis falar só rapidamente de alguns fatos da cultura da mamona, mas eu fico à disposição, está aí o meu e-mail, se alguém precisar, eu fico totalmente à disposição, pode me mandar perguntas ou questionamentos ou mais informações que vocês queiram saber sobre a cultura da mamona. Então, muito obrigado.